clamar. Clamar nos leva a Deus. Quando você chega a Deus, o que você faz? Quando nós falamos semana passada, quando a oração de Jabes, ele clamou: Senhor, olha para mim, se o Senhor me abençoa muito, muitíssimo, muito, 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 isso é um clamor. E quantas vezes você já clamou a Deus para que Ele abençoasse você muito, 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 quando você chegou? Mas o tempo passa e vem uma reclamação. O que é reclamar? É ao contrário de clamar. Você falar para Deus assim, tudo que você reclama, você está falando para Deus: o que o Senhor me deu, Pai, não é bom. Tudo que o Senhor me deu até aqui não é bom. Então a palavra reclamar, ela anula todo o clamor que nós fazemos para Deus. É voltar atrás, é um retrocesso. Reclamar é tomar de volta, é dizer que para Deus: o Senhor não é bom, a igreja que o Senhor me colocou não é bom, o Senhor falhou. O que o Senhor tem me dado, meu casamento, o Senhor falhou, não tem sido bom. Reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama da liderança, reclama dos pastores. Você está dizendo para Deus: Deus, tudo que eu clamei ao Senhor não foi bom. Então, irmãos, nós precisamos trocar a palavra reclamar por agradecer, por gratidão. Agradecer por tudo, ser grato por tudo. Ser grato por esse momento tão precioso que nós estamos aqui. Ser grato pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, pelo trabalho. Não reclame do seu trabalho, porque foi Deus que deu o seu trabalho. E às vezes você reclama do seu salário, reclama do seu chefe, do seu patrão. Você está dizendo para Deus: Deus, o Senhor é incompetente. Ao trabalho que o Senhor me deu, ao lugar que o Senhor me colocou. Não, agradeça. Deus, obrigado. Mesmo estando difícil aqui, obrigado porque eu tenho um trabalho. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar nesse trabalho que você tem? Quantos estão desempregados? Quase 14 milhões de pessoas nesse país desempregadas. E às vezes você reclama do seu trabalho, reclama do seu salário, reclama do seu patrão. Quantas pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar? Então agradeça. Agradeça pelo seu trabalho, agradeça pelo local que você trabalha, abençoe. Eu falo para as minhas duas filhas, elas trabalham na mesma empresa. Eu falo para elas todos os dias: vocês precisam abençoar a vida do seu patrão. Todos os dias que você entrar naquela empresa, abençoa aquela empresa. Eu fiz isso durante 29 anos numa empresa. Fiz isso durante 2 anos num banco. Fiz isso durante 7 anos no escritório de contabilidade. 38 anos trabalhando num escritório contábil, depois trabalhando num banco, depois trabalhando numa multinacional, mais 29 anos. E todo o tempo que eu ficava ali, eu abençoava. E Deus foi bom comigo. Nunca fiquei desempregado, irmãos. Minha esposa está aqui. Com 13 anos, aos meus 50 anos que eu trabalhei, depois mais 2 aposentados, trabalhei até os 52 anos. Estou com 54 agora. Nunca reclamei de nenhum trabalho que eu fiz, e Deus foi bom comigo. Sempre abençoando, sempre orando por essas, mesmo não tendo ainda conhecido a Deus, mesmo antes até eu já era feliz em todo lugar que eu trabalhava. Todo lugar que eu trabalhava. Hoje eu trabalho na igreja. Durante a semana eu fico atendendo lá para o prédio do Vila Vitória. Irmãos, que alegria, que privilégio que Deus me deu hoje de poder ser um pastor em tempo integral. Depois de trabalhar 38 anos em empresas seculares, Deus me deu o privilégio hoje de trabalhar para Ele, 24 horas para Ele. Eu atendo lá no Vila Vitória e cada vez que eu chego lá, eu falo: Deus, obrigado. Olha a igreja que o Senhor me colocou. Olho para aquele prédio, fico andando naquele prédio imenso. Falei: Deus, como o Senhor é bom comigo, colocar sendo pastor dessa igreja, um dos pastores dessa igreja, poder trabalhar aqui, ter meu lugar, ter minha salinha, com ar-condicionado, né? O Vitor vai lá sempre, né? Vai lá, ar-condicionado, poder atender, tem tudo aqui, telefone, tem a secretária, tem os irmãos que ajudam, tem cafezinho. Irmãos, que privilégio. Mas tudo isso por quê? Eu nunca reclamei, dos 38 anos que eu trabalhei no mundo secular, nunca reclamei de nada. Aí Deus vem com a bondade dele sobre a minha vida. Me dá esse prédio aqui para cuidar, me dá você. Que privilégio, ter
ter uma igreja como essa. Hoje cheia aqui, num momento tão maravilhoso desse. Coloquei todo mundo juntinho agora para você sentir o calor do seu irmão bem pertinho agora. Que bom que você tem esse irmão do seu lado. Que maravilha que é você estar numa igreja que você pode olhar para o lado, ter uma bênção do teu lado, ter uma bênção do lado esquerdo, ter uma bênção do lado direito, ter uma bênção atrás, ter uma bênção na frente. Você é abençoado por todos os lados. Por todos os lados você pode ser abençoado. Amém, querido? Então não dá nem vontade de pregar mais, estou tão feliz aqui. Sabe, irmão, porque Deus tem sido tão bom, mas eu quero que você abra ainda em Tiago, capítulo 5, vamos ler o versículo 14 e 15. Sabe aqueles dias que dá vontade de encerrar o culto, para não estragar, está tão bom aqui, até aqui, dá vontade de não falar mais nada, falei, irmãos, vamos embora, está tão gostoso. Dá até medo de falar alguma coisa e estragar. Mas Deus me capacita agora. Deus querido. Pai amado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite tão abençoada. Peço agora que a Tua palavra, Deus, possa fluir aqui nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos capacite, Deus, a passar com muita graça, sabedoria essa mensagem, Pai. Tiago, capítulo 5. Vamos ler o versículo 14 e 15. Hoje nós vamos falar, querido, de três elementos muito especiais. Eu até coloquei aqui, os irmãos que podem ver, que é o pão, o vinho, que é o suco de uva que nós representamos aqui, que na época de Jesus era o vinho. Então é o pão, o vinho e o óleo. A importância desses três elementos na nossa vida: o pão, o vinho e o óleo. E aqui em Tiago 14 diz assim, 5,14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Amém, queridos? Então aqui a palavra de Deus nos explica, nos orienta. A necessidade de ungir com óleo é a direção que Deus tem nos dado, a ungir os enfermos com óleo. Nós não entendemos muito bem por que o enfermo deve ser ungido com óleo, mas parece bem claro para nós, querido. Mesmo nós não entendemos o porquê que Deus fala assim: não unja os enfermos com óleo, chama os pastores, os presbíteros, a liderança da igreja para ungir os enfermos com óleo. Mas por que Deus falou assim? Parece claro, querido, que na verdade não é o óleo que opera um milagre. Não é o óleo. O óleo é um símbolo, mas é a fé que nós oramos e simbolizamos com o óleo é que pode fazer um milagre nas nossas vidas, curar um enfermo, restaurar aquele que está caído e restaura a si mesmo. Então a unção com óleo é algo feito pela fé. O óleo é o meio por onde a fé é liberada. Ou seja, então Deus sempre usa alguns símbolos, né? Como usou o pão, usou o vinho e usa o óleo também. Tudo para quê, querido? Para que nós possamos liberar a nossa fé. Então Deus, Ele é apaixonado quando encontra alguém e usa a palavra deles para lançar uma liberação de fé. Ou seja, ungir com óleo não é nenhum misticismo. Nós não fazemos nada místico, não é misticismo e nem superstição, nós não somos supersticiosos e nem místicos. Mas o que é? Mas é a maneira bíblica de lidar com algumas situações, que dentre delas, que Tiago está falando, que é trazer cura aos enfermos. Ou seja, irmãos, a provisão de Deus para nós, de onde ela vem? Ela vem, falando nesse contexto nosso, ela vem, essa provisão, ela vem do pão, ela vem do vinho, e ela vem do óleo. Amém, queridos? Vocês concordam disso? Nós aprendemos na igreja. São três elementos importantíssimos que alimentam a nossa fé e que nos faz prosperar, que nos fazem ser curados e que nos fazem realmente levar-nos à salvação eterna. E três elementos preciosos: o pão, o vinho e o óleo. Mas, querido, muitas vezes o problema nosso é que nós temos lidado, a igreja no geral, muitas vezes tem lidado apenas com esses elementos,
simplesmente de uma maneira simbólica. Ou seja, nós aprendemos isso e começamos a usar simplesmente como símbolo. Ou seja, mas nós precisamos ir muito a mais do simbologismo. Saber que atrás desse símbolo que Deus colocou, existe poder. Para quê? Para que a bondade do Senhor se manifesta. Então, o que nós estamos tendo um ano então? Tudo isso que nós estamos fazendo e pregando esse ano sobre a bondade, isso aqui tudo é ensinamento que nós vamos passar esse ano, para que nós possamos exercitar. Então nós não podemos simplesmente achar que o pão, o vinho e o óleo são símbolos. Mas não, são elementos que Deus nos colocou para que nós possamos ser abençoados. O Espírito Santo, irmãos, tem nos mostrado que a ceia se tornou a ceia do Senhor. E nós temos visto, a ceia do Senhor em muitos lugares tem apenas se tornado um símbolo sem poder. Símbolo sem poder. Por quê? Porque nós vemos que muitos irmãos andam desprezando esse momento tão precioso. E quantos meses após meses, nós vemos que alguns irmãos trocam o momento da ceia, trocam por um jogo de futebol, trocam por um passeio, trocam por uma festa, troca por qualquer coisa que apareça, por um passeio, simplesmente porque tem achado que a ceia é simplesmente uma simbologia. Desvaloriza. Então nós temos visto que em muitos lugares, a ceia do Senhor tem se tornado um símbolo sem poder. Mas irmãos, você não sabe tudo que já aconteceu aqui hoje. Desde o momento que você entrou aqui. Você não sabe o poder de Deus que está se manifestando na sua vida, simplesmente pelo fato de você estar aqui, honrando esse momento tão precioso que o Senhor Jesus disse: fazei memória de mim. Como a pastora disse o mês passado, ela estava sentindo os efeitos fortes da químio, e eu deixei ela em casa na ceia passada chorando, porque nós nunca em 24 anos, nunca perdemos uma ceia do Senhor. Nós cancelamos viagem, nós deixamos de visitar familiares, deixamos tudo, simplesmente ou não, porque para nós a ceia do Senhor, a data da ceia do Senhor, para nós é o dia mais importante. E ela não pôde estar aqui mês passado. Glória a Deus, aprove ao Senhor que o pastor Almir nos deu uma orientação, como semana que vem é feriado, já prevendo. Olha só, querido, o que nós precisamos fazer. Olha o que nós precisamos fazer nesse mês, prevendo que muitos irmãos iriam trocar o próximo domingo por uma viagem, por um passeio, né? Por causa de uma festa carnal. Carnaval, carne. Onde que a igreja do Senhor deveria estar na semana que vem? Os 4 dias nós deveríamos estar na casa do Senhor, com os joelhos dobrados, orando, intercedendo, para que a manifestação satânica do diabo nessa festa da carne não se manifestasse e que não acontecesse. Mas nós aproveitamos uma festa carnal no dia da ceia, e já sabendo que muitos irmãos não iriam, porque dariam mais importância para um passeio, né? Creio que nenhum dos irmãos estaria em nenhum baile, não estaria na Sapucaí, nem lá em São Paulo vendo a festa. Mas poderia até acontecer que alguns até tocariam de estar aqui para ver um desfile de carnaval. Então nós antecipamos a ceia para hoje. Foi bom, para mim foi bom, porque a pastora pode estar aqui hoje, que a semana que vem ela vai estar fazendo a químio, não poderia estar. Mas é triste, irmãos, é triste, é um momento triste para nós, saber que é o momento que nós, todo segundo domingo do mês, nós nos reunimos para a ceia do Senhor. Nós não podemos fazer porque a igreja vai estar vazia, porque muitos vão trocar, como nós temos trocado muitas vezes as coisas. Mas irmãos, creio que o comodismo de muitos tem levado a igreja a tirar o poder da ceia. Por que muitas pessoas não têm sido curadas, não têm sido abençoadas, não têm provado a bondade de Deus? Porque muito de nós temos o comodismo nosso, tem nos tirado o poder da ceia. Ou seja, e também a desprezar a unção com óleo nesses dias. Mas a verdade é que a ceia e a unção com óleo são meios da graça de Deus. São meios da graça de Deus, são formas que Deus estabeleceu na sua palavra para ministrar, sabe o quê? Graça e bondade sobre as nossas vidas. Ah, meu irmão, quando você descobrir coisas espirituais, enxergar essas coisas, saber que a graça de Deus se manifesta
através dessas coisas, que a ceia foi um momento que o Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo, Ele separou para que nós estivéssemos reunidos, para poder saber e aprovar que a manifestação dEle, da graça e da bondade dEle sobre a nossa vida. Quando nós tivermos a plena consciência disso, saber que nós só estamos aqui, que nós só estamos sendo curados, libertos e salvos, restaurados, porque um dia, lá na cruz, a bondade do Senhor e a graça dEle se manifestou através de Jesus Cristo, porque todos nós estamos condenados a morrer e ir para o inferno e passar a eternidade com o capeta. Mas pela graça e pela bondade dEle, Ele pegou o meu e o seu lugar, Ele trocou toda a maldição que estava sobre a minha vida, estava sobre a sua vida, e lá na cruz, Ele se manifestou com graça e bondade sobre nós, e nos libertou, e nos livrou das garras do capeta. E saber que agora, querido, se eu morrer hoje aqui, em cima desse púlpito, eu vou para a glória, eu vou passar a eternidade, não mais com o capeta, mas eu vou passar nos braços do Rei, nos braços do Pai, nos braços de Jesus, como você viu aqui, nessa ceia, nessa peça. Irmãos, você sabe o poder disso? Jesus está com os braços abertos nos esperando, querido. E a ceia do Senhor, Ele falou, então todas as vezes que vocês se reunirem, façam memória disso, lembrem disso, que eu vou estar com os braços abertos te esperando, do jeito que você está. Então, querido, mas por que nós não valorizamos mais isso? Ou seja, a ceia, na igreja primitiva, querido, no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo de João, a igreja primitiva, a ceia era algo tão importante, que eles celebravam ela todos os dias. Todos os dias, diariamente, na igreja primitiva, a ceia era celebrada. E diz lá em Atos 2,46, você só anota para nós ganharmos tempo. Atos 2,46 diz assim, diariamente perseveravam que unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você sabe o que é isso, querido? Todos os dias a igreja primitiva se reunia no templo. Irmãos, vai falar para a igreja contemporânea se reunir todo dia no templo. Vai falar. Esse pastor está pensando o quê? Que eu não tenho algo mais importante para fazer? Todos os dias na igreja? Irmãos, todos os dias na igreja. Todos os dias, era algo tão importante para eles, que eles não faziam de mês em mês. Nós, da igreja contemporânea, reduzimos para um dia do mês, o partir do pão. Agora, eu vejo ali, os irmãos partiam com singeleza de coração, ou seja, alegria. Os irmãos se reuniam todos os dias, para quê? Para partir o pão, celebrar a ceia do Senhor, fazer memória disso, e diz, com alegria no coração. E agora nós fazemos uma vez por mês, e uma vez por mês, muitas pessoas vêm com tristeza no coração. Hoje é dia de ceia, se eu não for, o pastor vai reclamar, o meu líder vai falar, mas tem um jogo tão bom hoje na TV, um passeio, um sol, vou ter que cancelar o passeio para ir na ceia. Às vezes até vem, mas não vem com singeleza no coração, vem com reclamação, com murmuração, querendo estar aqui, mas querendo estar em outro lugar. Irmãos, querido, vamos fazer uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão da nossa vida. Antigamente era todos os dias, agora uma vez por mês. Você tem, quantos dias tem um mês? 30 ou 31? 31, às vezes é 30, o mais menorzinho, 28 ou 29, que é fevereiro. Irmãos, tem tantos dias, né? E tem um dia só do mês para isso. Tem que vir com alegria, irmãos. Tem que vir com alegria. Esse é o dia da ceia. É o dia que você coloca a sua melhor roupa. Não é? Minha camisa é nova, mas é a melhor roupa. A melhor roupa que você tiver. Pode vir que não Josué, bonitão, desse jeito, de gravata, de paletó, de sapato. Vem de gravata, vem de paletó. Eu não posso pôr porque eu sinto muito calor. Se eu colocar paletó aqui, eu vou derreter. Mas eu vim aqui, peguei minha calça, essa calça aqui, que eu uso muito pouco. Eu falei, hoje é ceia, eu vou colocar ela, que eu quero ir bonito, porque é a ceia do Senhor. Então é um dia da ceia, eu tenho com a melhor roupa.
com a maior alegria no coração, sabe? Saber que eu estou indo lá para fazer memória de alguém que trocou a minha derrota pela vitória. Irmãos, eu sou grato, vim com agradecido, saber que você está vindo aqui na ceia, não para ver o pastor, não para ver a pastora, não por obrigação, é em agradecimento, em cear, sentar na mesa e comer do pão, tomar do suco, sabe, ser ungido com óleo, saber que esse dia é especial na nossa vida. Irmãos, é isso que faz, ou seja, em 1 Coríntios 11, diz assim o Paulo, não precisa abrir, 1 Coríntios 11, ele fala toda sobre a ceia, e Paulo teve recebeu diretamente de Deus a revelação da ceia, e ele diz que na noite que ele foi traído, o Senhor tomou o pão e o vinho, ou seja, Senhor Jesus tomou o pão e o vinho, ele agradeceu, ou seja, então Paulo ali, nessa revelação que ele teve da ceia, em Coríntios 11, ele adverte o fato dos irmãos não entenderem o significado da ceia. Eu queria que em casa você lesse Coríntios 11, que ali ele fala do significado da ceia, porque que em razão dos irmãos não entenderem e não valorizarem esse momento tão precioso, havia entre eles muitos fracos, muitos doentes e também muitos que morreram prematuramente, ou seja, morreram cedo. Por quê? Porque muitos lá na igreja primitiva, mesmo Paulo levando os irmãos a estarem todo dia com alegria e singeleza, sempre teve aqueles no meio que não valorizavam. Então ele fala assim, por isso a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais problemáticas, querido, que existiu, dentre todas as igrejas que Paulo implantou. Por quê? É uma igreja que muitas vezes era levado muito à carnalidade, ou seja, trocavam muitas vezes as coisas de Deus para as coisas do mundo. Existiam muitos erros naquela igreja, e Paulo ali nessa carta em 1 Coríntios, ele adverte os irmãos, sabe por quê? Existem muitos de vocês que estão fracos, que estão doentes, e que muitos que estão morrendo cedo, porque não aprendeu a discernir a ceia do Senhor, não aprendeu a discernir ainda o pão e o vinho. Ou seja, porque a ceia naquele tempo, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, hoje nós simbolizamos com o pão e o vinho, mas a ceia daquela época, ela era a ceia mesmo, era um grande, se reunia a igreja e compartilhava ali comida mesmo, né? Comida, muito pão, devia ter ali pernil, devia ter muita coisa, e tinha alguns irmãos que iam lá somente para quê? Para beber e para comer. Então muitos iam o quê? Para se fartar da comida, e muitos saíam embriagados de tanto vinho que tomava, sem discernir de fato o pão e sem discernir o vinho. Então ia somente para matar a fome, e os mortos de fome e os beberrão. Ou seja, aí Paulo divide, por isso que vocês não estão, vocês estão vindo aqui, vocês tomam a frente das mulheres, e muitos marmanjos tomavam a frente das mulheres, tomavam a frente das crianças, pegava a comida, ou seja, comia tudo, se fartava, mas sem discernir de fato o pão e o vinho. Fala, por isso vocês estão assim, por isso que muitos estão doentes, muitos morrem cedo e muitos estão fracos, porque não discernem o que é a ceia do Senhor. Hoje nós usamos o símbolo, pão, são preciosos, querido, e o suco, simbolizando isso, mas tem um discernimento disso tudo. Ou seja, assim podemos dizer que quando discernimos o corpo de Cristo, não apenas o sangue, podemos desfrutar de saúde, força e de uma vida longa. Quem quer morrer cedo aqui? Levanta a mão. Eu não quero. Ninguém, nós queremos uma vida longa. Uma vida longa. É por isso que nós estamos aqui, realmente na ceia do Senhor, discernindo e respeitando e valorizando esse momento tão precioso. Não é tão precioso, que é o pão, que é o cálice do Senhor, para que nós possamos ter uma vida longa e saudável. Amém, queridos? Vida longa e saudável. E se você estiver doente, nós vamos orar, nós vamos ungir com óleo, você vai comer o pão nessa noite, você vai tomar o cálice, porque isso vai trazer força no seu corpo. Nos últimos meses e pouco, eu fiz 21 dias de ceia com a pastora. Irmãos, você não sabe o poder que isso causou no corpo dela. Quando a médica começou a primeira sessão de químio, ela ficava muito mal, até a segunda, terceira. Aí nós começamos a fazer a ceia do Senhor todos os dias, comendo do pão
e tomando do cálice. Irmãos, vocês não sabem quanto que aquilo lá fortaleceu o corpo dela. E quando nós acabamos o 21º dia, a pastora começou, né, naquela semana a imunidade dela estava baixa, ela adiou por uma semana, e no meio dessa semana nós terminamos os 21 dias. Irmãos, dali para cá, a pastora começou a fazer as químicas, e o corpo dela tem se fortalecido. Tanto que você viu quando ela fala aqui, se eu não mando ela parar, eu não prego. Porque ela tem uma vitalidade. Na sexta-feira veio aqui, ela falou o corpo, eu estava sentindo, a Rosana foi lá, fez uma massagem na perna, ela veio para a ceia, ministrou aqui, orou, profetizou. Querido, sabe por que isso? Porque eu discerni do pão e do cálice. E Deus tem fortalecido o corpo dela, e já está curada, porque ela tem discernido o pão e o cálice, e ela vai morrer, querido, com 90 anos para lá, porque é vida longa. Porque essa mulher há 24 anos tem discernido o que é o pão e o que é o sangue de Cristo na vida dela. E é isso que nós queremos para a sua vida, é isso que eu quero para a minha vida, é ter discernimento disso, saber que desfrutar do corpo de Cristo, do óleo e do sangue de Cristo, pode nos dar saúde, pode nos dar uma força e pode dar vida longa para a igreja. Em nome de Jesus, irmãos, o pão e o vinho representam os elementos da ceia, mas o azeite aponta para o óleo da unção. Esses três elementos colocados juntos, como está ali, pega ali para mim, Antônio, levanta ali para mim. Esses três elementos colocados juntos, o pão, levanta aí para o pessoal saber o que é pão. Pão é isso aqui, querido, o pão, o sangue e o óleo. Esses três elementos colocados juntos farão de quê? Farão de nós, pode colocar. Esses três elementos juntos colocados, nos farão, querido, farão da minha vida e da sua vida, tremendamente abençoados. Nos farão tremendamente ter um ano debaixo da bondade do Senhor. Irmãos, é ensinamento, porque não adianta nós esperarmos um ano da bondade do Senhor, se nós não tivermos a disposição de aprender e de seguir aquilo que a palavra nos orienta. Ou seja, então, esses três elementos juntos vai nos dar, não é simplesmente um símbolo, é algo que o Senhor Jesus pediu. Isto mostra, irmãos, que precisamos ter revelação. Irmãos, orar para que nós possamos ter revelação. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos, todos os dias, ter uma revelação da importância da ceia e da importância da unção com óleo. Amém, queridos? Ou seja, a promessa de Deus é que teríamos abundância. A promessa de Deus, lá em Joel 2, do versículo 23 e 24, sabe qual que é? É que nós teremos abundância de pão, de vinho e de óleo. Ou seja, nós vamos desfrutar da cura do pão, na cura do pão. Nós vamos desfrutar do perdão através do vinho, que representa o sangue. Mas também nós vamos fruir mais e mais dos benefícios da unção do óleo do Senhor nas nossas vidas. Amém? Em Joel diz assim, Joel 2, 23 e 24 diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele nos dará em justa medida a chuva, que fará descer como outrora, a chuva temporã e a chuva seródia. As eiras se encherão de trigo, que representa, que é o pão, se encherão os lagares, serão transbordados de vinho e de óleo. Amém, querido? Então essa é a promessa de Deus para a nossa vida, que está lá em Joel, que Ele vai mandar a chuva temporã e a chuva seródia. O que é a chuva temporã, querido? É a chuva temporã que você é abençoado até mesmo fora de tempo. A chuva temporã, sabe qual que é? Aquela chuva que vem em época que não é de chuva. Você já viu, nós não estamos vivendo uma época de chuva. Hoje nós estamos num tempo de seródia, que nós sabemos que nós estamos no verão e todo final de tarde vem a chuva. Mas tem uma época do ano que é a época de seca, não é? Uma época de seca, mas que mesmo Deus fala assim, mesmo em época de seca, vai vir sobre a tua vida a chuva temporã, porque eu quero te abençoar. Ou seja, como esse menino aqui, nós estamos vivendo uma época de seca de emprego, todo mundo perdendo emprego, as portas estão fechadas, mas a chuva temporã veio sobre a vida do Douglas, e ele arrumou emprego, em nome de Jesus. Mesmo todo mundo falando que estamos em crise,
que o país está em crise, todo mundo perdendo emprego, mas a chuva temporã veio sobre a vida dele, ele foi abençoado. Mesmo os médicos falando que a pastora adquiriu esse problema de saúde, que é gravíssimo, mas a chuva temporã já veio sobre a vida dela antecipada. O problema foi achado com antecedência, não permitiu que se espalhasse e já está curado, porque a chuva temporã veio sobre a vida dela. A chuva temporã vem sobre a sua vida, querido. Mesmo que você fala que tudo está ruim, que a crise está ruim, quando você tiver discernimento da ceia, provar do pão, do sangue e do óleo, a chuva temporã vem para a sua vida, e a chuva seródia também, que é a chuva que é o tempo certo, que vai vir sobre a tua vida, é o ano de fartura, de bênção. E Deus fala assim: os seus lagares se encherão, o trigo vai florescer, os lagares se encherão de vinho e de óleo. É tudo que nós precisamos na nossa vida. Amém, queridos? Você está entendendo? Ou seja, o poder da unção com o óleo representa a unção do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. O óleo representa a unção do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o óleo é alimento. A primeira utilidade do óleo, querido, que podemos chamar também de azeite, qual que era? Estava na preparação dos alimentos. A primeira utilidade do óleo, na preparação dos alimentos, sendo ele mesmo, na verdade, um alimento para nós. Amém, querido? Então, uma das utilidades que aquele povo tinha do óleo ou do azeite é na preparação dos alimentos. Que até hoje, quantas mulheres que vão cozinhar aqui, colocam o óleo, mas na verdade ele se transforma no próprio alimento que nós comemos. Amém, queridos? É isso que é. A segunda utilidade do óleo é nos tornar limpos. O óleo limpa. Ou seja, a segunda utilidade do óleo ou do azeite nos dias antigos era para fazer sabão. Não é? A mãe do Carlinhos aqui, ela faz sabão com óleo. Todo mundo guarda os olhinhos lá que foi usado, ela vai lá, faz o sabão. Lá no antigamente também, a utilidade dele era limpar, ou seja, sabão traz o quê? Traz limpeza. Assim, querido, a unção com óleo, a unção com azeite, também nos fará o quê? Limpar e purificar as nossas vidas. Amém? A importância do óleo também, além de preparar os alimentos, também lhe serve para quê? Para trazer limpeza. E essa limpeza vem sobre nossas vidas. A terceira utilidade do óleo era o combustível. No tabernáculo, ou seja, antigo, no tabernáculo, ou seja, o candelabro era mantido aceso através do quê? Através do óleo ou do azeite que era colocado nas lamparinas para manter o quê? Aquela chama acesa lá. Ou seja, então para nós hoje, quando nós temos discernimento desse óleo, nossa luz também pode estar brilhando sempre. Por que eu falo, querido, que a guerra segue em paz? Porque o óleo do Senhor tem mantido a nossa chama acesa. Não é uma crise financeira que nos apaga, não é uma enfermidade que nos apaga, não é um problema aqui, um problema ali que nos apaga, porque nós temos que a nossa lamparina seja no meu coração, no seu coração, o óleo do Senhor vai te manter você aceso, e mesmo no meio de uma guerra, você vai falar para mim: pastor, eu estou em guerra, mas ela segue em paz, e nós estamos vencendo, aleluia, amém, querido? Ou seja, é para isso que serve. Ou seja, o óleo também para uso sacerdotal. Ou seja, o óleo também era usado e é usado até hoje para ungir e consagrar pastores, sacerdotes e líderes. Então, para unção sacerdotal também nas nossas vidas. E você é o quê? Você é o sacerdote do Senhor. Todos nós aqui, sem exceção, não é só pastor. Você também tem uma unção de sacerdote sobre a tua vida. A Bíblia diz lá em Pedro que nós seremos feitos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, querido. E isso vem através do quê? Da unção que você recebeu do óleo que desceu sobre a tua vida. A Bíblia diz que o óleo escorre da barba e da barba de Arão, e desce, escorre pela barba e vem que alcança a sua vida. Por isso que você pode ser chamado de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, porque essa unção desse óleo desceu sobre a sua vida. Amém, querido? E outra coisa, o óleo é para cura. O aspecto mais importante que nós vemos aqui em Tiago 5,14 é onde está na Escritura, que nós devemos ungir os enfermos, que eles serão curados. Amém, queridos? A cura. Quando você discerne isso, vem cura sobre as nossas vidas. Creio que todo crente que tem a revelação do pão, do vinho e do azeite, esse ano vai prosperar. Eu tenho certeza, querido, se você valorizar esse momento, se você tiver noção do poder que está tendo esse lugar nessa noite aqui, se você tiver discernimento do pão, do vinho
e do óleo, eu tenho certeza que esse ano, com certeza nós vamos viver o ano da bondade do Senhor. Não só de falar, eu já falei aqui nesse final de ano, o nosso culto de final de ano vai ser tantas bênçãos para contar aqui, querido. E é isso, como pai, eu quero falar para vocês, como pastor e como pai, quero falar para vocês, irmãos queridos, não fique triste comigo quando às vezes eu pego pesado, quando às vezes eu oriento os irmãos dessa maneira, é porque eu quero que você viva e tenha discernimento, e você venha viver na sua casa, você venha viver no seu trabalho, você venha viver nos seus relacionamentos, você venha viver na sua família, no seu ministério, que você possa ter discernimento das coisas de Deus, para que você possa ser completamente abençoado e viver a bondade de Deus, querido. É para isso que nós falamos, quando celebrarmos o pão e o vinho, e quando no óleo, e o óleo nós declaramos que, quando nós celebrarmos, celebrar, querido, celebrar. Sabe, irmão, celebrar é um negócio tão importante, querido, tão importante. Outro dia eu falei para o irmão, irmãos, eu não vou na casa de quem não me celebra. Eu não vou. Eu gosto de ir nas casas das pessoas que se sintam felizes com a minha presença. Quando eu vou numa casa de alguém e a pessoa me recebe no portão com alegria, pastor, entra, vem cá, pastor, vem cá, fiz um café para o senhor, fiz um bolo, vem cá, fiz um nhoque que o senhor gosta, vem aqui celebrar, vem aqui, pastor, que bom que o senhor está aqui, sabe? Então, todo mundo precisa ir numa casa quando você é celebrado. Quando você não é celebrado, querido, eu não volto. Quando vai lá, parece que está incomodando, a pessoa não vê a hora que você vai embora. Às vezes coloca até a vassoura atrás da porta. Já viu crente? O pastor não vai embora, vão colocar a vassoura atrás da porta. Usa até de superstição. Vai embora logo, pastor. Vem aqui, sabe, aquele negócio. É a mesma coisa Jesus, querido. Jesus, ele gosta de ser celebrado. Se tem uma coisa que o Senhor nosso Deus gosta, é de ser celebrado. Celebre a presença de Deus na sua casa. Celebre, agradeça. Leia a Bíblia, ore, tenha o seu momento devocional, fala para ele, Senhor Jesus, como é bom a tua presença, como é bom a tua presença na minha vida, sabe, você pode pegar ali, sabe, qualquer dia que você quiser, você tem autoridade, você é sacerdote na sua casa, pega ali o pão, pega ali o suco, fala assim, minha querida, minha irmã, meus filhos, minha esposa, vamos fazer uma ceia para o Senhor, vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar a vida, querido, celebrar a vida. Celebrar a sua saúde, celebrar a alegria que Deus tem te dado, celebrar. Aí Jesus não sai mais de lá, querido, não sai. Tem casa de irmãos aqui que eu não saio mais, sabe por quê? Eu vou na casa do Carlinho, o cara faz feijoada, o cara faz lasanha, o cara faz um monte de coisa, então eu vou lá. Jesus é a mesma coisa, querido, quando você celebra Jesus, celebra Ele, você é feliz, porque no seu lar, a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, você coloca lá o pão, coloca lá o suco de uva, celebra, pega o óleo, unge os seus filhos, unge a sua esposa, pede para a sua esposa te ungir, sabe, uma família que celebra a presença de Deus, sabe o que acontece? Isso, a bondade de Deus, você recebe cura, você recebe promoção, você recebe bênção financeira, você recebe tudo, querido. Quando celebramos o pão, o vinho e o óleo, declaramos que toda a bondade do Senhor é nos dada. Sabe como? Graciosamente. Amém, querido? Jesus merece ser celebrado agora. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Oh, 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 carachura, lebaçara, labacheira, labaçu. Oh, Deus bom, maravilhoso, poderoso. Irmãos, talvez a gente passe um pouquinho do horário, por tudo que nós fazemos, mas eu preciso fazer algo aqui. Eu queria, se você que está enfermo, eu queria que coloque aquela música de novo. Nós vamos ungir com óleo agora todos aqueles que estão enfermos,
ou se você quiser representar alguém que está enfermo na sua família, ou se você chegou aqui com a sua alma enferma, abaixe um pouquinho a luz, aumente o som.